Bem, o site de notícias The Intercept Brasil publicou sexta-feira mais uma parte da série de reportagens denominadas As Mensagens Secretas da Lava Jato. Numa das passagens, o então juiz Sérgio Moro, enquanto julgava o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, sugeriu à Lava Jato emitir uma nota oficial para rebater a defesa após o seu depoimento. Ele teria trocado supostas mensagens com o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima sobre o julgamento do petista e teria sugerido que, abre aspas, fosse feita uma nota de esclarecimento sobre as contradições do depoimento de Lula com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. Tem muito mais coisa lá e aí vocês vão pontuando aqui para eu não me alongar muito. Carlos Andreasa. É a primeira vez que o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima aparece nessas trocas. É um fato importante, porque até então as mensagens pareciam restritas em termos de Ministério Público como base ao dispositivo do Deltan Dallagnol, e agora abre-se uma dúvida, né? Quer dizer, terá sido também... Tem um esclarecimento sobre isso, deixa eu só te interromper, claro. Porque como ele troca as mensagens com o Moro, mas encaminha para o grupo dos procuradores. Então continua sendo a mesma origem. Continua sendo a origem o celular do Deltan, teoricamente. Obrigado, velho. Esclareceu um fato importante aqui. Continuando, eu considero esse extrato, né, do conta-gotas reativo do Intercept o mais grave até aqui. Porque pela primeira vez, objetivamente, né, que antes havia um posicionamento do Sérgio Moro, um alinhamento do Sérgio Moro com a Lava Jato, né, encarnada no Ministério Público, um alinhamento com a Lava Jato, mas sem fulanização. Aqui, nesse caso, pela primeira vez, ele se alinha contra uma parte, se alinha a uma parte contra outra, né? Ele se refere à atuação da defesa, goste ou não, como um showzinho. E sugere, em função desse showzinho da defesa do Lula, uma nota ao Ministério Público de defesa de esclarecimento, algo absolutamente atípico. E aí é muito curioso notar nesse conjunto a reação muito valente, muito brava dos assessores de imprensa do Ministério Público, dizendo: não faz sentido, nunca fizemos isso, não é bom, não é correto, não é o procedimento, vai gerar problemas. Inclusive uma análise política muito interessante da parte dos assessores. Então tem um fato novo aí, muito delicado. Continua a questão de procedimento jornalístico da parte do Intercept, sobre o que eu também gostaria de falar. Esse novo conta-gotas, essa nova pílula divulgada pelo Intercept, claramente vem em reação à entrevista do Moro ao Estadão. Conforme nós falamos aqui, Vera Magalhães se deteve, especificamente a isso, aqui no programa, a esse fato. Então nós temos uma prática jornalística que consiste numa atividade reativa, de reação. Então o agente da Lava Jato, no caso Moro, se manifesta, se posiciona e aí logo em seguida vem o Intercept com um novo fato para corroborar. Isso é muito ruim. Isso é um procedimento que eu considero condenável. Por exemplo, está anunciado aí uma entrevista do Sérgio Moro ao Ratinho. É possível supor que depois da entrevista do Sérgio Moro ao Ratinho, nova ministração de informações desse conteúdo será feito? Há um padrão que indica que sim. Não é bom. Se o Intercept... Eu estou fazendo aqui uma crítica que me parece importante, legítima. Se o Intercept detém material para, diante da entrevista do Estadão, imediatamente reagir, isso significa que ele tem muito material pronto. Então, vai contra a ideia de que estão apurando e processando as informações. Tem material pronto. É contra o interesse da sociedade brasileira apresentar isso a conta-gota. Se esse material está pronto, por que não se apresenta logo? Isso é ruim para o país. Então são duas coisas. O fato, a conversa, a ser verdadeira porque não periciada ainda. E desconhecida ainda a origem, fala-se que ilegal. O conteúdo existe, digamos assim, com base no que tem agora. O conteúdo não é bom e esse agora é o pior de todos. Para além disso, muito importante, tem um procedimento jornalístico que me parece excessivo. Vera Magalhães. Eu sempre comparo esses procedimentos da Lava Jato e as iniciativas do Moro a um jogo de xadrez, né? Mas eu acho que agora a gente está diante também de uma analogia possível com o jogo de pôquer.
porque no início o Intercept não mostrou todas as cartas que tinha para ver se o Moro vinha para o jogo. Ele, no princípio, correu na primeira rodada, não pediu para ir para o jogo, não pediu para ver, falou, não contestou o conteúdo, mas aí foi crescendo ao longo do dia, pediu para ver as cartas e o Intercept mostrou mais um pouquinho. Me parece que se o Moro tivesse adotado, ele e a Força Tarefa da Lava Jato, desde o princípio, a estratégia de negar o conteúdo, talvez a estratégia do Intercept também tivesse sido diferente. Talvez tivesse tomado a iniciativa de divulgar alguma matriz, alguma origem, porque aí quem ficaria acuado, quem ficaria na defensiva seria o site. Mas o Moro deixou espaço para essa estratégia que o Andreasa aponta, com a qual eu concordo, eu acho que ela está de fato acontecendo e que eu também julgo bastante perniciosa. Diante do que está posto, então, pode ter novos fatos antes e depois do depoimento do Sérgio Moro no Senado, que é nesta semana, na quarta-feira, antes e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal marcada para o dia 25 a respeito do HC do Lula. E aí essa é a parte sobre a qual eu queria me deter, porque é a parte em que eu tenho informações aí de apuração do fim de semana. Existe uma possibilidade de a segunda turma do Supremo não tratar da suspeição do Moro no dia 25. Por quê? Porque se está diante de novo de um placar, provavelmente, em que o decano da turma e da corte vai ser o fiel da balança, o Celso de Mello. Para não deixá-lo nesta situação, que é uma situação bastante desconfortável, uma situação delicada para ele, o Supremo poderia deixar de analisar, a segunda turma deixar de analisar, deixar o caso para o segundo semestre, na expectativa de que o STJ marque para antes alguma decisão quanto à possibilidade de o Lula migrar para um regime semiaberto. Se ele fosse para um regime semiaberto, isso tiraria das costas do Celso de Mello essa carga e essa responsabilidade de ser, eventualmente, quem vai ser responsável pela revisão da condenação do Lula, que é algo que ele, provavelmente, se for analisar juridicamente pelo seu histórico, ele faria. Celso de Mello é um garantista e diante dessas revelações, a conta-gotas, que a gente não sabe a origem, mas que são, como me disse um ministro no fim de semana, já estão na esfera do fato consumado, uma vez que estão sendo tratadas, elas já foram transpostas de uma prova ilegal para algo que é um fato consumado, um fato notório, como me disse esse ministro. Então o Supremo vai tratar disso, sendo prova ilegal ou não, justamente porque pode afetar o direito de defesa do Lula, me dizem. E aí a tendência do Celso de Mello seria sim acatar a suspeição. E aí anula tudo do Lula? É muito complexo, que pode... É como um daqueles jogos, se você escolher essa alternativa, você vai para cá. Se você escolher essa, você vai para cá. Provavelmente volta para o juízo de Curitiba para que ele analise quais atos estão sujeitos à suspeição. Portanto, pode estar sujeito desde aquela condução coercitiva do Lula, se entenderem que ela foi contaminada de alguma maneira, a busca e apreensão decorrente daquele dia, o depoimento, esse a que o Andreasa se referiu, porque depois dele se viu essa troca de mensagens entre eles. Então, abre-se aí um leque imenso de possibilidades a partir da possibilidade de o Supremo acatar a suspeição do juiz Sérgio Moro. Por isso que não é nada simples, a gente está diante aí de múltiplas decisões, elas provavelmente serão um mix de decisões políticas e jurídicas, não só políticas e não só jurídicas, mesmo por parte dos tribunais superiores, e tudo vai depender de como os jogadores do pôquer vão agir daqui para frente. Alexandre, suas considerações. Olha, eu vou bater numa tecla que eu venho batendo desde a semana passada. Eu continuo ainda muito incomodado com a repercussão desse caso, não apenas, evidentemente, porque eu não quero que todo o legado, eu diria até civilizatório da Lava Jato, seja maculado por esse episódio. Eu acho que se tem qualquer coisa de verdade nisso tudo, que seja investigado, ninguém tem medo de investigação, que seja revelado. O problema é que nós estamos há mais de uma semana lidando com informações que são versões publicadas pelo site Intercept, que já se falou aqui, e eu sempre falo, não foram periciados, não se sabe se é verdade, se não é. O ministro Sérgio Moro também não nega integralmente, então fica aquela coisa no ar, o que é verdade, o que não é, o que ali na íntegra, o que foi tirado de contexto, o que não foi, e nós continuamos aí nessa possibilidade de estar
com toda a área de segurança pública e justiça do país, e pacote anticrime, e a própria imagem da Lava Jato e do ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, completamente em suspeição. Isso é muito ruim. Seja para que lado for, essa história tinha que ter um encaminhamento. A gente continuar, dia após dia, tendo que aguentar essas revelações de doses homeopáticas. Sai um pouquinho aqui, sai ali. É verdade, não é? Quem que nega? Agora falou do ministro Fux, ou não falou? Agora falou do Carlos Fernandes, que é o nome dele, aquele outro procurador. Santos. Isso. Enfim, quer dizer, então aí ficam aparecendo personagens novos na trama. Enfim, é muito ruim. Isso me lembra os piores momentos de 2 anos atrás, daquela delação dos irmãos Batista, que meio que acabou com o governo Temer. Era um governo reformista que estava vindo, tinha até uma reforma da Previdência encaminhada, e o governo foi completamente abortado naquele fatídico de 17 de maio de 2017, em função de uma delação premiada que depois foi derrubada pela própria Justiça. Ainda não. Oi? Ainda não foi, né? Ela teve aquela... Tá para ser julgada. Ela tá suspensa, né? Suspensa ainda na época do Janot, enfim. Então, é uma discussão, mas que teve consequências muito pesadas para o Brasil na época, a economia, enfim. Só não teve para a JBS, né, que as ações continuam subindo, mas para a economia e para o conjunto geral do Brasil foram consequências muito pesadas. Então a gente tem que tomar cuidado de não estar de novo entrando nesse caminho. Então, que seja o que for, se revele logo, se resolva, para a gente lidar com fatos. Chega de versões, chega de narrativas, chega de interpretações, chega de jogo de informação e contra-informação. Cadê as provas, cadê a verdade, para a gente poder lidar com os fatos.